e abrir a Bíblia no livro ou no Evangelho em Lucas, capítulo 24, a nossa leitura. Vou agradecer à igreja pelo convite, para eu estar pregando depois de tanto tempo. Eu estou me sentindo convidado. Lucas capítulo 24, a nossa leitura do texto sagrado, dos versículos 13 ao versículo 35 da palavra de Deus. Nós faremos a leitura do texto e pediremos ao Senhor a graça de interpretar esse texto, de aprender com ele. Lucas 24, nossa leitura dos versículos 13 a 35. Nós faremos a leitura do texto e pediremos ao Senhor que nos ajude a entender, a aprender com o texto sagrado. Está escrito, palavra de Deus, Lucas 24, 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e, não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui a nossa leitura.
Se você puder, feche seus olhos e peça a Deus orientação, peça a Deus discernimento a partir da palavra dEle. Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor nos conceda a graça de interpretar, de entender o texto, de aprender com o texto e tornar a nossa resposta uma resposta agradável à Tua presença, a fim de que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor. A gente precisa da Tua palavra que ilumina os nossos olhos. A gente precisa da Tua palavra que transforma o nosso ser, que refrigera a nossa alma. Mas não depende só de nós, Senhor. A gente está Te pedindo isso nesse momento como quem é dependente, como quem carece. A gente está Te pedindo ajuda. E a gente sabe que depende do Senhor abrir os nossos olhos. Do Senhor nos dar entendimento. Então, por favor, a Tua palavra foi lida, o Teu povo está reunido, Te pedindo ajuda. Que o Senhor, por causa da Sua misericórdia, por causa do Teu amor, fale ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, o presbítero João, enquanto fazia a oração, e aqui aproveito para fazer um parêntese, quando alguém estiver orando, preste atenção no que está sendo falado. A gente diz amém porque a gente concorda com aquilo que está sendo dito na oração. Enquanto o presbítero João orava, ele disse para que o Senhor abrisse o nosso coração e fizesse de nós um povo conhecido por ter um coração reto diante de Deus, por fazer a vontade de Deus. E aí eu quero aproveitar essas palavras da oração do nosso irmão presbítero João e falar de princípios da comunidade cristã. Princípios que fazem conhecida o que de fato é uma comunidade cristã. A gente pode ter muitos grupos que se reúnem, mas que de fato não são uma comunidade cristã. Digo de fato porque a forma ou a maneira como vivem ou se reúnem não é bíblica, então deixa de ser uma comunidade cristã. Isso pode fazer daquele grupo que se reúne, que às vezes se chama igreja, até mesmo uma ONG, um grupo religioso, mas uma comunidade cristã, de fato, ela precisa ter princípios que são orientados, regulados pelas Escrituras, pela Bíblia. E hoje eu queria falar com vocês de 3 princípios de uma comunidade cristã. A gente faz parte de uma. Vocês já viram alguma igreja se perder no meio do caminho? Já. A gente pode se perder? Sim. Então é importante a gente estar fundamentado nas Escrituras, ter princípios que norteiem as nossas vidas, a nossa reunião, e aí a gente se mantenha no caminho. Se a gente de repente mudar de cidade, chegar numa outra cidade, qual igreja eu vou frequentar? A gente precisa de princípios para estabelecer o ambiente, o lugar com o qual a gente vai frequentar. Então, 3 princípios de uma comunidade genuinamente cristã, de uma comunidade verdadeiramente cristã, baseada nesse texto que nós fizemos a leitura. Dos versículos 13 a 24, a gente vai aprender com o primeiro princípio de uma comunidade cristã. Uma comunidade cristã, em primeiro lugar, ela fala de coisas elevadas. Uma comunidade cristã fala de coisas elevadas, infinitamente maiores do que nós, maiores do que a nossa casa, maiores do que a nossa família, maiores do que as nossas preocupações. Uma comunidade cristã fala de coisas elevadas, meus irmãos, elevadas demais. Veja que os versículos 13 e 14 dizem que esses discípulos que estavam no caminho, eles conversavam, eles discutiam. Eles fazem parte de uma comunidade. A gente tem aqui 2 compartilhando, comungando da mesma fé. Quando a gente fala de comunidade cristã, a gente está falando de um povo que se reúne com a mesma fé,
A gente tem aqui a mesma fé, a gente crê em Jesus Cristo. E esses dois, comungando dessa fé, eles vinham conversando e discutindo coisas. Que o versículo 16 vai dizer que eles eram impedidos de reconhecer. É muito maior do que a gente está falando. Quando a gente fala de ler a Bíblia, a gente está falando de algo que é elevado demais. Não é só um livro. É certo que a gente tem muito conteúdo histórico, mas é elevado demais, é maior do que a gente, é maior do que vocês, é maior do que esse povo, é a palavra de Deus. Esses discípulos estavam conversando e discutindo coisas que eram impedidos de reconhecer. O texto mostra isso para a gente. O versículo 21 vai dizer que eles falavam da redenção do povo. O versículo 23 vai dizer que eles não acharam um corpo de um homem que havia morrido, e que fazia parte de tudo aquilo que eles estavam conversando, de tudo aquilo que eles estavam discutindo. Veja então, que essa comunidade, ela é uma comunidade espiritual, ela fala de coisas maiores do que ela, é mais elevado do que nós, é uma questão espiritual. Tudo que a gente faz aqui tem um teor espiritual, é maior do que nós, é maior do que a matéria, é maior do que a gente. Nós falamos de coisas das quais nós dependemos de uma intervenção do Espírito Santo. A gente pode ler um texto bíblico, a gente pode até interpretar um texto bíblico. Deus criou o homem com capacidades. A propósito, o homem com capacidades é o homem que interpreta a Bíblia e cria heresias. Esse é o homem caído. E que, por ser caído, ele precisa de uma intervenção. Ele precisa da ação do Espírito Santo, porque é ele por si. Ele foi expulso da presença de Deus. Lembra de Gênesis? O homem caído foi expulso da presença de Deus, e agora ele está numa condição em que ele carece da unção do Espírito, de que o Espírito dê a ele discernimento. Aqui esses homens estão falando das coisas de Deus, gente. Tem um monte de gente que vai se reunir e vai falar da Bíblia, vai falar de coisas de Deus, sem entender nada. E aí a gente vai ler, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, que os judeus, eles eram guias de cegos, mas eles mesmos não sabiam para onde eles estavam indo. Vê? Gente que sabe muito, lê muito, tem muita compreensão do texto bíblico, uma boa interpretação até, mas que ainda assim não entendeu, porque a gente fala de coisas maiores do que nós. Daí então a nossa total dependência. Aqui consta a nossa humilhação. Você que sabe demais, baixa a bola. Porque por mais que você fale de Deus, você sabe das coisas de Deus, se o Espírito de Deus não abrir o seu coração, não abrir os seus olhos, está perdido, varão. Está perdido. A gente precisa do Espírito Santo. A nossa humilhação, portanto, insiste com que eu e você peçamos a Deus: Senhor, tenha misericórdia de nós. Fala ao nosso coração. Não adianta só ler a Bíblia. A gente precisa pedir a Deus para que a interpretação seja uma interpretação de acordo com a vontade de Deus e a verdade revelada de Deus. Esses caras estavam falando da redenção do povo, e isso fazia parte da promessa a Israel. E a gente pode aprender algumas coisas com isso, então. O versículo 19 tem um recurso literário interessante. O versículo 19 cita o nome de um desses discípulos, certo? Qual o nome dele? Cleopas. O outro não. E a Bíblia não fala quem era este outro. Aqui existe um mistério interessante dentro da literatura, que é quando o autor, ele escreve, ele revela que existem duas pessoas, e ele cita só um nome, ele está querendo fazer com que o seu ouvinte, ou o seu leitor, ele se inclua no texto. Olha que coisa interessante. Então a gente tem Cleopas e o Cleiton, o Felipe, a Verinha, o João, Daniel, o Abner,
o Cleopas e você aqui dentro do texto. E aí, queira se imaginar dentro desse texto. Queira se imaginar junto com Cleopas agora, conversando, pensando as coisas de Deus, conversando e discutindo essas coisas elevadas demais. Elevadas demais. Queira pensar isso, e a partir desse recurso que a gente tem no texto, eu queria te fazer uma pergunta. Você se encontra com outros discípulos conversando sobre coisas elevadas? Porque uma comunidade cristã faz com que eu e você tenhamos esse tipo de diálogo. Conversar, discutir sobre coisas elevadas demais. Eu faço essa pergunta: você é discípulo de Jesus? Do tipo que conversa e discute com outros a respeito de coisas elevadas? Essa é uma pergunta importante. Porque você pode ser até um crente, mas de repente você não é um discípulo. E isso é duro demais, viu? A gente pode até ser crente às vezes, mas não ser um discípulo. Porque discípulos conversam, discutem sobre coisas elevadas, o que esses caras estão fazendo. E aí eu faço essa pergunta, coloque-se ao lado de Cleopas e pergunta, bom, para si mesmo, eu tenho conversado e discutido com outros a respeito dessas coisas elevadas? Gente, vocês podem fazer isso em casa, vocês podem fazer isso reunindo grupos nas casas de vocês. Chamam um irmão, 2, 3 para ir na sua casa, comer uma pizza, que a gente sempre fala aqui, sentar e conversar e ler, falar sobre a Bíblia. Isso aqui é um estímulo para vocês. Isso aqui é uma orientação para a vida do discípulo. Discípulos devem conversar, discutir sobre coisas elevadas. E vocês querem um estímulo ainda maior? O texto diz que Jesus se aproximou e ia com eles, não é isso? Versículo 15. O texto mostra para a gente Jesus se aproximando e indo com eles. É assim que a gente se reúne com Jesus, conversando, discutindo sobre coisas maiores do que nós, conversando sobre a palavra dele. A gente pensa que às vezes vir à igreja, sentar aqui, ouvir o pastor falar, o presbítero falar, é o suficiente. E a gente volta para casa com o senso da religião completo. Mas o coração não experimenta a completude da presença de Deus. Porque a gente deixa de falar. Lembra que para se encher do Espírito Santo, lá em Efésios capítulo 5, a gente deve falar com salmos, com hinos, uns com os outros. A gente precisa disso, viver isso. Uns com os outros. Falar, discutir das coisas que são elevadas demais. Você quer andar com Jesus? Eu imagino que sim. Então, se você quer andar com Jesus, faça parte de uma comunidade de discípulos. Faça parte de uma igreja, faça parte de um povo que discute essas coisas, que conversa sobre essas coisas. Afinal de contas, a gente só tem conversado sobre a paz que o Trump está prometendo, ou qualquer um que seja. A gente só conversa sobre o que o noticiário diz. A gente precisa se reunir e falar de coisas que são maiores do que essas. Conversar sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. Então, uma comunidade cristã, ela fala sobre coisas elevadas, e isso é importante a gente saber. Se a gente faz parte de uma comunidade, se a gente é uma comunidade, porque uma comunidade, ela conversa sobre a palavra de Deus. Em segundo lugar, a comunidade cristã, como princípio de uma comunidade cristã, além de falar de coisas elevadas, uma comunidade cristã, ela ouve a palavra de Deus. Os versículos 25 a 27 mostram isso para a gente. O segundo princípio de uma comunidade cristã é que uma comunidade cristã, ela ouve a palavra de Deus. O versículo 25 diz que os profetas disseram, 26 diz que devia se cumprir, não convinha que se cumprisse essas coisas. Versículo 27, Moisés, os profetas e todas as escrituras. Jesus está expondo o que está escrito para estes homens. Ele está falando o que está aqui, a Torá, o Antigo Testamento. Ele passa a expor para os seus discípulos o que está escrito, gente. O que os profetas disseram, o que Moisés disse,
o que está escrito em toda a Escritura, e toda a Escritura que a gente está fazendo menção à Torá, quando ele se refere a Moisés, ele está falando dos profetas, Elias, Eliseu, entre outros, como a gente vê Isaías, Jeremias, ele está fazendo menção a todo o cânon bíblico, ele está falando dos Salmos, ele está falando de Provérbios, ele está expondo o que a Bíblia diz sobre ele, porque a Bíblia fala sobre Jesus, é sobre Jesus. Quando a palavra de Deus ela é pregada sobre Jesus, não é sobre nós, não é sobre a gente, é sobre o Cristo, que foi morto e que ressuscitou ao terceiro dia, de Gênesis a Apocalipse. Gênesis vai começar falando uma promessa, Gênesis capítulo 3, versículo 15, que o descendente esmagaria a cabeça da serpente. Apocalipse vai encerrar dizendo: quem é digno de abrir os selos? João chora, porque ele olha para a igreja e fala: ninguém. É como se João estivesse do púlpito, olhando para nós aqui sentado e procurando, quem é que pode? Quando ele termina de passar o olho, ele fala: ninguém. Então ele entra em desespero. Aí então a palavra de Deus vem e diz: o Cordeiro de Deus, que foi morto e ressuscitou, ele é digno de desatar os selos. E aí os anjos, os anciãos, todos se prostram e adoram dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era e que há de vir. É tudo sobre o Cristo. E Jesus está expondo para esta comunidade, falando a sua palavra sobre ele. Então, o versículo 26 vai ensinar como a gente aplica isso. Era necessário Cristo padecer. É tudo sobre Jesus, é tudo sobre o servo sofredor. Não se trata de ouvir aquilo que é conveniente a nós. A gente gosta de ouvir aquela palavra que é de: vai lá, você vai ter uma boa semana. Essa vai ser a semana que vai dar tudo certo no seu trabalho. Essa vai ser a semana que vai fechar o contrato. Essa vai ser a semana que vai sair um laudo positivo. Receba! E aí a gente grita: amém! Empolgado, entusiasmado, cheio de promessas que convém a gente ouvir, que são boas e é o que a gente quer. Mas a Bíblia revela sobre o Cristo, porque Cristo é a maior necessidade que nós temos. Ninguém vai entrar no céu sem Jesus. Ninguém vai ser redimido sem Jesus. Então a gente se preocupa tanto com o noticiário, e aqui eu estou usando isso porque são as últimas notícias. A gente tem aí a COP30, vamos preocupar agora com as árvores, o planeta. Porque se a gente fizer isso, a gente vai viver bem. Não, vamos preocupar com as guerras no mundo, e aí a gente tem um homem, Trump, que se levanta agora para estabelecer a paz. Meus irmãos, o mundo não vai entregar paz para vocês, esse mundo jaz no maligno. Esse mundo que jaz no maligno só pode ter um Redentor, é Jesus. É Jesus. E uma comunidade cristã, ela precisa ensinar sobre Jesus, sobre a nossa maior necessidade. Eu vou te dizer, a gente não precisa de paz nesse mundo, a gente precisa da paz que vem de Deus, para enfrentar as tribulações desse mundo, porque Jesus disse: nesse mundo vocês vão ter tribulações, mas tem um bom ânimo, eu venci. É sobre Jesus, é sobre o que a gente mais precisa. A nossa maior necessidade é o Senhor Jesus. A centralidade de toda a Escritura é o Filho de Deus que tira pecado do mundo. E essa é a maior necessidade que eu e você temos. Você quer reconhecer então uma comunidade cristã? Observe o conteúdo das pregações. Observe o conteúdo da música que é cantada. Observe as orações. Observe as reuniões que ela faz. Se não é sobre Jesus, é qualquer coisa. Uma boa sociedade, uma boa ONG, uma turma de gente boa. A gente não está aqui falando mal. Mas não é uma comunidade cristã. Uma comunidade cristã, ela fala, ela discute, ela ouve a palavra de Jesus.
a palavra de Deus. Em terceiro lugar, 28 a 35, a gente vai aprender que uma comunidade cristã, ela tem comunhão com Deus e uns com os outros. Dos versículos 28 a 35 a gente aprende isso. Que uma comunidade genuinamente cristã, um dos princípios de uma comunidade cristã é ter comunhão com Deus e uns com os outros. Veja, o versículo 29, a gente tem os discípulos insistindo, constrangendo, dizendo: fique conosco, Senhor. Essa é a comunidade cristã, é a que implora pela presença de Deus. A comunidade cristã, ela insiste para ter Jesus, ela insiste para ter Deus aqui presente, ela invoca o santo nome dEle, ela se prostra de joelho, suplicando a presença dEle, para que Ele esteja no meio de nós. Não é aquele negócio irreverente não, sabe, que a gente chega aqui, pula, dança, canta, faz qualquer coisa, e aí a gente diz que isso é a presença de Deus. Não, a gente suplica, a gente insiste para que Jesus esteja com a gente, porque a gente não é digno de tê-lo. A gente sabe das nossas falhas, a gente reconhece o nosso pecado, ou pelo menos é para reconhecer diante de um Deus santo que nós somos falhos e que carecemos da presença dEle. E olha que coisa maravilhosa, o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito. O texto diz aqui no versículo 29 que Ele ficou com eles, apesar deles não terem os olhos abertos, apesar deles não entenderem tudo. Então a gente não precisa ser o tipo de presbiteriano que sabe tudo, né? A gente só precisa de um coração quebrantado e humilde, que pede para Ele vir, para Ele estar aqui, para Ele fazer-se presente no meio de nós. E Ele vem, e Ele fica com a gente. A comunidade cristã é uma comunidade que tem comunhão com Deus, não apenas com Deus, mas uns com os outros. O versículo 32 diz que, a partir disso, então, de ter eles ali Jesus, eles disseram um ao outro. Vê, não é uma coisa que eu vivo sozinho, gente, no meu íntimo. A gente hoje está vivendo um contexto social muito problemático para a vida da igreja. Cada dia nos tornamos mais individuais. Isso é um problema. O individualismo para a vida cristã é um problema. E aí foi ensinado a gente que a gente deve ter um relacionamento íntimo com Deus. Então entra no seu secreto e vai lá e vive com Deus. Veja, isso é uma verdade, a gente deve ter um relacionamento íntimo com Deus, mas isso não exclui de maneira alguma o efeito da comunidade cristã. Então não dá para viver uma coisa sem a outra, a não ser que por privação. Alguém aqui está preso, igual João, ou igual Paulo? Alguém aqui está vivendo num período de pandemia? Se não tem essas coisas, se não tem uma privação que te impeça de estar presente no meio do povo de Deus, partilhando e vivendo as coisas de Deus, queira entender. Alguma coisa no seu entendimento precisa ser esclarecido, e que pelo poder do Espírito Santo esteja sendo esclarecido agora. Você deve estar no meio do povo de Deus. Porque quem tem comunhão com Deus partilha da vida uns com os outros. Esses caras que estavam com Jesus, que agora tiveram uma experiência com Jesus, eles estão dizendo um ao outro: não ardia o nosso coração um ao outro. Aí a gente avança e vai ver o que acontece depois disso. O versículo 35 mostra para a gente, o versículo 33 e 34. Reunidos os 11 e os outros diziam. Veja, agora esses dois já se juntaram aos 11 e aos outros que foram procurar.
Estão juntos. É o povo que está tendo uma experiência com Deus, um relacionamento com Deus, e que está se reunindo e fazendo o quê? Dizendo uns aos outros o que está acontecendo com eles. Vocês estão entendendo? Versículo 35, os dois contaram para os outros. O que é isso, gente? É o que a igreja faz. Esse movimento que a gente vê dos versículos 28 ao 35 é o movimento que a gente encontra dentro da comunidade cristã. Um povo que tem comunhão com Deus e uns com os outros. A gente está falando e partilhando uns com os outros o que Deus está fazendo conosco, o que Deus está fazendo na nossa vida. Então a gente divide isso. Todos estão tendo experiência com Deus. E estão cada um compartilhando com o outro o que está experimentando de Deus. A gente precisa aprender com isso. O que eu queria que vocês aprendessem então com isso? Que se você tem comunhão com Deus, como diz o apóstolo João, lá em sua carta, nós temos comunhão com Deus e uns com os outros. Nós mantemos comunhão uns com os outros. O que é comunhão? Vir à igreja no domingo, sentar aqui e voltar, dar no pé? Estou para te dizer isso de novo, que eu tenho dito isso para vocês. Não! O culto não gera comunhão. O que eu quero dizer que um culto não gera comunhão? Que a gente sentar aqui, ouvir a palavra e ir embora para casa, isso não produz comunhão. O que produz comunhão é o que a gente está vendo aqui nesses versículos anteriores, do 13 ao 15. Esses caras caminhando junto, voltando para casa. Não é isso? 2 discípulos indo juntos. Depois que eles têm uma experiência com Deus, eles voltam lá para os 11. Os 11 eles estão fazendo referência aos apóstolos. Eles voltam e se reúnem com eles. E os apóstolos estão ali dividindo com eles. Outros estão partilhando com eles. Isso é igreja. É um povo que se reúne, que discute, que fala de coisas elevadas, que ouve a palavra de Deus, que tem comunhão com Deus e que tem comunhão uns com os outros. Esse negócio da gente se levantar aqui, quando eu peço, fica de pé o membro da Nova Canaã, cumprimente. Então, cara, isso é o lance para a gente pegar, apertar a mão e olhar dentro do olho um do outro. A gente precisa estabelecer um movimento que sai daqui para conversar sobre essas coisas uns com os outros. Senão a gente fica se enganando. A gente se engana. Porque fazer parte de uma comunidade cristã efetivamente requer essas coisas de nós. Então, a gente vai aplicar isso com os versículos 29 e 32. Versículo 29, a gente tem então esses discípulos insistindo, fique com a gente, fique conosco, não é comigo. Não é assim, Senhor, volta para casa comigo essa manhã de domingo, para eu ter uma boa semana. Não, é volta com a gente, Senhor. Volta com a gente, volta com o meu irmão, para ele, durante a semana, me ligar e falar o que Deus fez na vida dele, e eu poder ter a minha fé estimulada, para eu ter uma emulação, um motivo a mais para crer que o Senhor é Deus que está fazendo coisas no meio de nós. Fica com a gente, Senhor. Fica com a gente para eu poder ligar para o meu irmão e falar, olha o que Deus fez, Deus respondeu aquela oração que a gente está fazendo junto. A gente precisa fazer esse tipo de oração, fica conosco, Senhor. E aí, disseram um ao outro, que é o que a gente encontra no versículo 32. Então a gente pede para Deus ir com a gente. E a gente partilha o que Deus está fazendo com a gente no nosso dia a dia. A comunhão com Deus, ela é comunitária, meus irmãos. Você tem buscado e insistido em ter a presença de Deus? A Santa Ceia é um elemento substancial da nossa comunhão com Deus. É o que a gente vai fazer agora. A gente vai comer e beber como esses discípulos que comiam e bebiam. Enquanto a gente come e bebe como esses discípulos, a gente estabelece algo que é místico,
Quando a gente fala de místico, a gente está falando que é algo oculto, maior do que a gente pode entender. A gente está se relacionando com Deus, está na mesa com Ele. Mas não apenas com Ele, a gente faz isso uns com os outros. Daí então a importância da gente ter comunhão. A gente busca, insiste em ter a presença de Deus. Cada um, nós fazemos isso, junto com Cleopas e outros. E isso te une sempre a outros. Enquanto você busca, insiste em ter a presença de Deus, isso vai sempre te colocar num caminho junto de outros que estão insistindo e buscando também ter comunhão com Deus. Nós somos uma comunidade, então, que falamos de coisas elevadas, ouvindo a palavra, e aí o Senhor abre os nossos olhos, não é assim? Abre os nossos olhos a fim de que a gente possa viver a realidade do reino, porque o cenário muda quando os olhos se abrem. Sim, a gente começou o texto falando de tristeza, não foi assim? Os discípulos estavam voltando tristes para casa. Os olhos deles não estavam abertos. Eles estavam conversando sobre as coisas do reino, mas ainda não haviam entendido. Agora, quando os olhos se abrem, o cenário muda. O versículo 31 a 35 mostra isso para a gente. Se no 17 eles estão preocupados e entristecidos, do 31 ao 35, a gente vai arder o coração de ler com eles. Você não se imagina nesse lugar? Jesus ali partindo o pão, abrindo os seus olhos e você dizendo, será que o meu coração não ardia esse tempo todo? O nosso coração arde com eles. Eles agora estão vivendo um momento de entusiasmo, vibrando porque Jesus falou com eles, porque Deus abriu os seus olhos, porque Deus se fez presente no meio deles. Que coisa extraordinária! O eterno se fazendo presente no finito. Deus, o vivo Deus no meio da matéria, o Espírito, o Pai, o Filho no meio de homens. Isso é glorioso, é extraordinário. E eles não podiam fazer outra coisa senão falar, comer junto, beber junto, cantar junto, viver essa experiência juntos. Vê como que o cenário muda? Isso acontece quando Deus abre os nossos olhos. Eu queria orar com você, pedindo ao Senhor, para que Ele abra os nossos olhos, para que a realidade do reino de Deus seja cada dia mais presente e efetiva no meio de nós. Se você puder, feche seus olhos, para que a gente possa orar. Deus Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a gente faz a leitura da Tua palavra, mas se não for o Senhor, os nossos olhos permanecerão fechados, e nenhuma atitude nossa aqui como comunidade poderá ser feita. Então, se o Senhor estiver falando ao coração de cada um de nós, que a partir de hoje, a resposta seja de um povo que fala de coisas elevadas constantemente, que ouve a Tua voz, que tem comunhão com o Senhor e uns com os outros. Que isso se torne evidente por obra do Teu Espírito, não porque nós queremos estabelecer aqui grupos de estudos, coisas do tipo, porque a gente sabe que tudo isso é muito bom, mas eu peço pela ação do Teu Espírito e uma resposta genuína do Teu povo. Que o Senhor abra os nossos olhos, Pai, para uma vida comunitária na Tua presença. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.